Olá, pessoal. Espero que todos continuem bem. Hoje, nós continuamos a conversar sobre a fisiologia do sistema reprodutivo feminino. No vídeo anterior, paramos exatamente neste slide aqui. Só lembro para vocês que, a partir de agora, estes vídeos não serão objeto de nenhuma avaliação mais. Eu apenas continuarei enviando esses vídeos até terminar o conteúdo, para que vocês tenham acesso a todo o conteúdo no semestre e a todo o conteúdo que seria dado numa situação normal, tá? Um semestre regular, com aulas presenciais, enfim, né? Normal. E que, em função das aulas remotas e da minha escolha de enviar esses vídeos, obviamente não é possível concluir, né, todo o conteúdo. Possível mas aí nós teríamos que apressar muito, né? Eu julguei que não era o adequado. E agora continuarei enviando vídeos. Nós não temos ainda um novo calendário da UFSM para o início das atividades do primeiro semestre de 2021, então teremos, né, vocês terão um bom tempo. É óbvio que aqueles que não tiverem interesse em receber os vídeos, não há problema nenhum, é só me avisar no WhatsApp, ali no privado: olha, professor, eu não vou olhar, está só enchendo minha caixa de e-mail, por favor, não me envie mais, me tire da sua lista de e-mails, eu retiro sem problema nenhum, tá certo? Muito bem. Bom, na verdade, nós terminamos no vídeo anterior neste slide aqui. E estávamos falando sobre alguns hormônios envolvidos na gestação, tá? Na manutenção da gestação, e que são importantes durante toda a gestação. E eu falei para vocês deste primeiro hormônio aqui, do HCG, né? Ou seja, gonadotrofina coriônica humana. Disse para vocês que gonadotrofina existem também as hipofisárias, né, que são o LH e o FSH, e que não se deve confundir com o HCG, porque esta é coriônica, ou seja, é produzida na placenta, especialmente nas primeiras semanas de gestação. Aqui eu coloquei 7 semanas, mas tem literatura que fala até 12 semanas, enfim. O importante é que vocês saibam que nessas primeiras semanas de gestação, enquanto o HCG está sendo produzido pela placenta, a função é de manter o corpo lúteo viável, ou seja, manter o corpo lúteo produzindo progesterona em quantidades suficientes para manter a gestação. Esse é o objetivo. Luteotrófica então, é um termo que dá a ideia de estimulação, né? Manutenção do corpo lúteo. Luteolítico ou luteólise é o oposto, né? Da ideia de degeneração do corpo lúteo, né? De morte do corpo lúteo, que nós já sabemos vai acontecer no ciclo menstrual, no momento em que o útero reconhece que não há presença de nenhum embrião e ele precisa se preparar para o próximo ciclo menstrual, certo? Um segundo hormônio envolvido na gestação, na manutenção da gestação, é a somatotrofina coriônica, de novo, portanto, produzido pela placenta também, humana. Somatotrofina coriônica humana. Também conhecido, mais antigamente, talvez, como lactogênio placentário, tá? E este hormônio, especialmente, tem a função de estimular o desenvolvimento da glândula mamária, ou seja, ao longo da gestação, as mamas já vão se preparando para aquele processo que virá logo após o parto, que é justamente o processo de lactação, né, de produção do leite e acesso do recém-nascido, do bebê, a este leite. Tá? Então, o preparo da mama ela já começa
ainda durante a gestação, certo? Acontecer uma série de processos na mama para que ela possa produzir o leite, né? Fazer a lactogênese. E isso, então, não se inicia de uma hora para outra. Isso vai acontecendo gradativamente ao longo da gestação. Então, esses são 2 hormônios que vale a pena vocês lembrarem quando estiverem falando sobre gestação. Além deles, agora sim a gente chega nesta figura, além deles existem esses outros 2 aqui, já bastante comentados, né? Já falamos sobre eles. O estrogênio, ou estrógeno, como vocês preferirem, e aqui eu repito mais uma vez, estrogênio, ele na verdade engloba 3 hormônios, né? Estradiol, estriol e estrona, certo? E na espécie humana, especialmente, estradiol e estriol são os mais, digamos assim, falados, tá? Então, este estrogênio, ele também tem algumas funções durante a gestação, especialmente no desenvolvimento e na proliferação das células alveolares, que são aquelas células que produzem o leite efetivamente lá na mama, tá? A gente vai ver o estrogênio também com uma função muito importante no parto, tá? Não só durante a gestação, mas também no parto. E, finalmente, este quarto hormônio aqui, que desde o início é fundamental para a manutenção da gestação, né? No início, ele é produzido basicamente, unicamente pelo corpo lúteo, e no desenvolvimento da gestação, certo? Em torno de 12 a 15 semanas, mais ou menos, a placenta passa a ser a principal fonte de progesterona. O corpo lúteo vai se manter lá no ovário, produzindo progesterona, mas com o passar com o andamento, né, do período de gestação, a placenta acaba assumindo esse papel de principal produtor de progesterona, porque ela é importante na manutenção da gestação, no início para que o meio ambiente uterino seja o adequado e mais para o fim para evitar as contrações uterinas que poderiam interromper esta gestação, levando a um parto prematuro. Isso não é o desejado, digamos assim, tá? Então, progesterona fundamental na manutenção da gestação. Muito bem. Além destes hormônios que são importantes na manutenção da gestação e que se destacam ao longo da gestação também por estímulo da preparação das mamas para a lactação. Deixa eu passar aqui a próxima figura. Eu vou voltar a falar mais de outros hormônios. Não, vamos falar agora. Então, além daqueles hormônios que eu citei anteriormente, aparecem estes hormônios aqui, agora importantes no mecanismo do parto, tá? Não mais na manutenção da gestação, mas agora no mecanismo do parto. Já há alguns anos, se acredita, e essa é a mentira do momento, né, entre aspas, se acredita que quem determina o momento do parto é o feto, certo? Por quê? Isso foi objeto de estudo durante longos anos e havia dúvidas se quem determinava o momento do parto era algum mecanismo materno ou algum mecanismo do feto. E parece estar bem estabelecido que quem determina o momento do parto é o feto, né? É o bebê, na medida em que ele atinge a sua maturidade, ou especialmente a sua adenohipófise, né? Atinge a sua maturidade e aí é uma teoria, né? Que
quando o ambiente uterino começa a ficar desfavorável ao feto, especialmente em função do tamanho, né? Ele começa a crescer muito e lá no útero já ele começa a se sentir desconfortável. Isto poderia ser interpretado como algum tipo de estresse do feto, e ele então passaria a produzir o CRH no hipotálamo, que vai na adenohipófise e estimula a síntese e secreção de ACTH, vocês já sabem disso, e que, por sua vez, o ACTH, né, vai lá nas adrenais, neste caso aqui nas adrenais do bebê também, né, do feto, e estimula a síntese e a secreção de cortisol. Tá? Isso, então, CRH, ACTH e cortisol, né, ou seja, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal do feto, tá? Do feto. Mas, evidentemente, vocês sabem, né, a circulação materno-filial, ela é uma circulação comum, então este cortisol acaba agindo, né, sobre a placenta e começa a diminuir a produção de progesterona e aumentar a produção de estrógeno. Ou seja, o cortisol faz essa mudança de destino, digamos assim, das moléculas de colesterol que estão sendo utilizadas por células placentárias para produzir hormônios esteroides. Lembrando que progesterona é hormônio esteroide, estrógeno é hormônio esteroide, né? Então, as enzimas começam a se modificar, ou seja, começa a mudar o tipo de enzima dentro dessas células placentárias e elas começam a cada vez mais diminuir a produção de progesterona e aumentar a produção de estrógeno. Isto não é um processo que ocorre assim de uma hora para outra, é um processo gradual, especialmente no último mês de gestação, né? Então, gradualmente, nas últimas 3 semanas, a média da gestação, os níveis de progesterona começam a diminuir e os níveis de estrógeno começam a aumentar. Esses níveis de estrógeno aumentados, né, no último mês, digamos assim, de gestação, ele tem algumas funções, né, fundamentais no parto. Uma das coisas que se observa é aquele inchaço, né, especialmente nos pés, né, ou nos membros inferiores, né, aquele inchaço que começa a se observar. Claro que isso aqui tem variação, né, de mulher a mulher, tem variação também com a época do ano, certo? Mas, via de regra, ao se aproximar o momento do parto, não em todas as mulheres, evidentemente, algumas delas percebem, então, inchaço nos pés, né? Por quê? Porque o estrógeno, ele começa a reter líquido no corpo, certo? E essa retenção de líquido, ela tem a função principal de afrouxar os ligamentos pélvicos, né? Mas é claro que ao reter líquido, né, todo o organismo retém esse líquido, né? Não é algo concentrado, né, na região pélvica, é todo o organismo, e às vezes pela força da gravidade, né? Às vezes a mulher ainda está muito ativa no final da gestação, fica muito tempo em pé, ou enfim, caminha, né? A gente não... E isso, por força da gravidade, acaba baixando para os membros inferiores, né? E aí aquele inchaço, então, aí a mulher se sente, né, incomodada, deita, coloca os pés para cima, né? Toda aquelas práticas que são bem conhecidas. Mas o estrógeno, então, que começa a ser produzido em maior quantidade, ele vai ser muito importante no mecanismo do parto, tá? Primeiro porque ele auxilia na dilatação do canal do parto na medida em que ele acumula líquido, então, esse líquido facilita o afrouxamento dos ligamentos pélvicos, né? Facilitando a dilatação do canal do parto, para que no momento do parto o bebê possa passar, né? E conseguir sair por todo o canal do parto, né? Especialmente a cavidade vaginal.
Além disso, o estrógeno estimula também a produção de prostaglandinas. Estas prostaglandinas no útero, elas começam a fazer as primeiras contrações uterinas, tá? Então, as contrações uterinas nas últimas semanas antes do parto, elas começam a acontecer gradativamente, com mais frequência e com um pouco mais de intensidade, né? Claro que lá no dia do parto, horas antes do parto, estas contrações já estão no seu ápice, né? Elas estão muito frequentes e com muita intensidade, mas isso já vem acontecendo há algumas semanas, certo? Ah, um detalhe, o estrógeno aqui, ele também, nessas últimas semanas antes do parto, ele muda o tipo de musculatura uterina, tá? De músculo liso multiunitário para músculo liso de unidade simples, ou seja, as fibras musculares uterinas, obviamente músculo liso, né, lá no miométrio, estou falando do miométrio, músculo da parede uterina, elas começam a, graças ao estrógeno, elas começam a se conectar umas com as outras através de gap junctions, ou seja, das pontes proteicas. Isto acontece para que no momento do parto haja uma troca de íons, especialmente íons sódio e cálcio entre elas, facilitando a contração uterina. Ah, então, o estrógeno, voltei um pouquinho a fita para o estrógeno, é importante para isso. E as prostaglandinas, então, começam a fazer as primeiras contrações uterinas. Esse estrógeno estimula também a produção de um outro hormônio placentário, que o nome já dá ideia da função delas, que são as relaxinas ou relaxinas, né? Estas relaxinas também, né, auxiliam no relaxamento do canal do parto, ou seja, na dilatação do canal do parto, tá? E no momento em que essas primeiras contrações começam a acontecer e vão gradualmente se intensificando, né? Algumas horas já antes do parto, estas contrações, que se tornam mais frequentes e mais intensas, começam a pressionar, e aí vamos usar um pouco a figura aqui, né? As contrações uterinas começam a empurrar o feto, né, contra o colo uterino, certo? Então, estas contrações uterinas começam a empurrar o feto contra o colo uterino. Esses estímulos sensitivos aqui no colo são levados até o hipotálamo, certo? E lá no hipotálamo há, então, o aumento na síntese e na secreção, no hipotálamo e na neurohipófise, né? Há, então, o aumento na síntese e na secreção deste hormônio ocitocina. A ocitocina, por sua vez, aumenta ainda mais as contrações uterinas, porque nós já vimos, essa é uma das funções da ocitocina, né, estimular a contração do miométrio no momento do parto. Então, a ocitocina chegando aos seus receptores lá no miométrio, ela estimula, então, a contração ainda mais intensa da musculatura uterina. A musculatura uterina empurra ainda mais o feto contra o colo, com a ação das relaxinas e dos estrógenos. Esse canal do parto já está relaxado e essa pressão, né, que o útero já está exercendo sobre o feto, e o relaxamento do canal do parto faz, então, gradativamente com que, né, o bebê comece a passar pelo canal do parto até, né, que, obviamente, ele consiga nascer, né, e a partir daí, então, será também através dessas contrações uterinas a ejeção dos restos placentários. Certo? Então, estes são os hormônios que a gente chama
são hormônios envolvidos no canal do parto, né? Todo o processo é desencadeado no momento em que o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal do feto é estimulado e o cortisol, então, agindo sobre a placenta, desencadeia, né, a diminuição gradual nos níveis de progesterona, o aumento gradual nos níveis de estrógeno, e o estrógeno vai estimular prostaglandina, vai estimular relaxina, e a ocitocina é estimulada, então, pela pressão que o feto faz no colo do útero, e há uma ação conjunta, né, de todos esses hormônios, em última análise, para que ocorra o parto, certo? Então, eu queria que vocês tivessem essa ideia, né, dos hormônios envolvidos no canal do parto. Tá? Deixa eu passar mais uma figura aqui, ó. Essa figura, pessoal, ela é interessante porque ela mostra para vocês várias informações, né? Mas a principal informação que eu quero lembrar vocês é que, tecnicamente, a gestação ela é contada, digamos assim, ela é acompanhada em semanas, né? Claro que popularmente o pessoal fala em meses, né? Ah, fulana está grávida, está com 5 meses de gestação, está com 7 meses de gestação e etc. Então, tecnicamente, isso vem nos últimos anos mudando um pouco, mas o grande público ainda fala em meses, né? Mas, tecnicamente, vocês serão profissionais da saúde, né? É fundamental que vocês, então, saibam e não esqueçam e se acostumem a tratar a gestação em semanas e não mais em meses. Por que isso? Vou pegar um exemplo aqui, o 5º mês. Tá? Vamos pegar o exemplo do 5º mês. Então, o 5º mês, a fulana está com 5 meses de gestação. Mas vejam bem, 5 meses de gestação, tu está falando aqui de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas praticamente. Então, existe a primeira semana do 5º mês e existe a última semana do 5º mês. Todas as semanas do 5º mês são o 5º mês, mas a primeira semana do 5º mês existem eventos, ou ainda não existem eventos, que já podem estar acontecendo lá na 5ª semana do 5º mês, me entendem? Então, 1, 2 semanas na gestação muda muita coisa. E é importante que vocês tenham essa ideia, tá? E por isso, então, na medida em que vocês tratam a gestação por semana, vocês estão sendo muito mais exatos, né? Nos eventos que, obviamente, em média, acontecem naquela semana. Às vezes acontece, atrasa um pouquinho na semana seguinte, ou às vezes antecipa um pouquinho na semana, uma semana, mas em média, né, as observações nos mostram que existem eventos que obedecem muito bem a determinados momentos, né? E esses momentos, então, a gente trata eles com muito mais acurácia, de forma muito mais exata, quando a gente trata em semanas, como, por exemplo, a dieta, né? Alterações na dieta, mudanças na dieta, adequações na dieta de acordo com as semanas. Essas dietas serão muito mais exatas, né? Eficientes, certo? Não por isso que vocês devem se acostumar a tratar a gestação em semanas. Lembrando para vocês que, obviamente, o ultrassom ele dá uma idade aproximada, gestacional, né? Muito, muito aproximada, em função das medições que são feitas durante o exame de ultrassom, né? O computador já calcula a idade gestacional aproximada, com ótima margem de acerto, né? Mas é possível contar esta gestação até mesmo antes, né, do primeiro ultrassom, especialmente naquelas gestações, né, na gravidez planejada, né, em que o casal está
buscando a gestação, então é planejada. E estas semanas que eu falei para vocês, na gestação ela dura em média 40 semanas, né, com variações, a literatura fala entre 37 e 42 semanas, né? Em média 39, 40 semanas. Então, estas semanas, elas começam a ser contadas a partir daqui, como vocês estão vendo. Ó. Se vocês observarem aqui, as 2 primeiras semanas não tem gestação. Como assim, professor? Não, é que estas semanas, elas começam a ser contadas, pessoal, a partir do primeiro dia da última menstruação. Nós falamos em ciclo menstrual e eu disse para vocês que a ovulação, ela ocorre normalmente na metade do ciclo menstrual. Tá? Então, claro, ali é uma questão didática, nós consideramos um ciclo menstrual de 28 dias e a ovulação acontece normalmente na metade do ciclo menstrual, naquele modelo que nós analisamos no 14º dia. Muito bem. Mas então a menstruação é algo que a mulher consegue controlar. O primeiro dia, o segundo dia, o último dia, enfim. Tá? Então, a ovulação é algo que a maioria das mulheres não, quer dizer, não tem como controlar. E, eventualmente, alguma mulher relata alguma dor lateral aqui no dia da ovulação e tal, mas são poucas, né? Agora, a menstruação é algo que é fácil de ser controlado. Então, esta contagem em semanas, ela inicia, né, para fins de avaliação da idade gestacional, no primeiro dia da última menstruação. Considerando, então, que a ovulação e, consequentemente, a fecundação vai acontecer 2 semanas, lembrando, né, o primeiro dia da última menstruação é o primeiro dia daquele ciclo menstrual, tá? Então, considerando isso, pessoal, eu vou ter que dar um pause aqui, vocês me perdoem, eu já retorno. Se você parar aqui, pessoal.